Escolher uma profissão, sempre um desafio. Então você decide pela carreira do direito. Encara o vestibular, entra na faculdade. Depois de uns anos você está formado, mas a trajetória não para por aí. Você pode fazer um exame da OAB e advogar. Ou preparar-se para concursos públicos. Ou ainda cursar uma pós-graduação. Ufa, os caminhos são muitos, mas não se preocupe. Onde você quiser chegar, o IDC estará ao seu lado. IDC, com você a cada passo de sua carreira. Boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Marciano, estamos iniciando hoje mais um programa Análise, Comentários e Debates da Prova do Exame de Ordem. O objetivo deste programa é diminuir um pouco a ansiedade dos alunos que fizeram a prova hoje, para discutirmos as questões e as peças processuais e chegarmos o mais próximo das possíveis respostas que deveriam constar na prova. O IDC está sempre ao lado dos alunos, desde a preparação para a prova, hoje no comentário recém-pós-prova, além do acompanhamento dos alunos na elaboração dos recursos. Então, nós ainda vamos definir uma data e horário onde estarão disponíveis no IDC os professores auxiliando os alunos na elaboração de recursos. Então, agora, quero agradecer a presença dos professores que abriram mão de seu domingo de descanso para estarem aqui auxiliando, ajudando, debatendo as questões junto com vocês que estão assistindo. De imediato, então, quero passar a palavra aos professores. Desejo a todos uma boa prova e também quero convidar a todos que gostaram da nossa instituição para continuar estudando conosco. São mais de 10 cursos de pós-graduação, além dos cursos de extensão e preparatórios para concurso. Quando desejarem, nós estaremos sempre prontos para ajudar na elaboração de qualquer recurso, de qualquer curso que necessitarem, a instituição está aberta. Então, agora vou passar a palavra aos professores. Muito obrigado. Boa noite. Muito boa noite ao pessoal em casa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso no IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural. Eu sou o professor Fabrício Klammer e estou acompanhado nessa noite de domingo pela professora Marta Citone e pelo professor Rodrigo Galia, onde recebemos a incumbência da direção do IDC de fazer um comentário geral sobre a prova da OAB que foi aplicada no dia de hoje, na parte relativa à prática processual do trabalho. Eu reitero aos nossos alunos que esse comentário é um comentário inicial que nós fazemos em relação à prova, não representa, por óbvio, nenhum resultado oficial da prova, mas um primeiro panorama que nós aqui no IDC temos a respeito da prova prático-processual trabalhista. Eu começo então dando a palavra à professora Marta, que fará uma introdução sobre a peça prática que foi aplicada no dia de hoje. Professora Marta. Muito boa noite. Bom, a nossa peça prático-profissional desta vez foi uma contestação. Era importante mencionar aqui de plano que essa contestação tinha critério de competência definido, tinha numeração processual expressa, nomenclatura relacionada às partes e uma necessidade de algumas fundamentações específicas, mas nada comparado em termos de extensão com as peças anteriores. Nessa contestação aqui, nós observamos de plano a necessidade de lançar mão de uma preliminar de inépcia, relacionada, num primeiro momento, àquela alternância de legislação que constou ali na fundamentação da peça, a Lei 5764 de 71, e quando do pedido, a Lei 5674 de 71. Aparenta ser mero erro material, mas não sabemos o que a própria banca vem a exigir de vocês em relação a esse aspecto. De qualquer sorte, existia um outro aspecto cuja inépcia ficou clara em decorrência dos argumentos para a contestação, que era quanto ao 13º salário, cuja fundamentação da petição inicial mencionava 2009 e no pedido constou 2008. Por que aqui a inépcia era essencial? Porque nós não temos dados para contestar, o que demonstra, né, claramente a pretensão de quem elaborou a peça de que vocês deveriam
consignar aquela preliminar, inviabilizando, então, o mérito relacionado ao pedido. Né? Então... Eu até faço uma observação aqui, que é a seguinte, né, professora Marta, que nós temos, em relação à questão da estabilidade do cooperativado, esse erro material, que a gente ainda não sabe se é ou não um erro material, ele não me parece ser crucial. O que eu quero dizer assim que aquele aluno que não alegou essa preliminar, e caso isso venha a ser colocado no espelho de prova como avaliação, a obrigatoriedade de elaboração da preliminar de inépcia, nós temos como combater isso através de um recurso, porque nós sabemos que na petição inicial trabalhista a fundamentação jurídica ela não é indispensável. De acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, a inicial deve conter uma breve exposição dos fatos e o pedido. E isso está relacionado na nossa peça à breve exposição fática e ao pedido de reintegração ou pagamento de indenização. Há apenas o equívoco, e a gente não sabe se é um equívoco ou se é um erro material, em relação aí à fundamentação jurídica no pedido, porque na causa de pedir, essa fundamentação está correta. Professor Galia. Em razão disso também, a gente defende, então, aqui a informalidade do processo do trabalho nessa questão de ter os fundamentos legais ou não, né? Então, aqui também seria, né, com base no princípio da informalidade, enfim. Com relação ao primeiro pedido ali, diante do acima exposto, dizia a questão, postulou a sua reintegração no emprego ou pagamento de indenização substitutiva em face da estabilidade provisória prevista no artigo 55 da Lei 5764 de 71. Na verdade, a gente sabe, então, que aqui nessa questão da reintegração se aplicaria a OJ, a Orientação Jurisprudencial, número 253 da SDI 1 do TST. Na verdade, essa estabilidade é para o membro da cooperativa, o diretor de cooperativa, e não para o suplente, né? Ou aqui a questão dizia não para o suplente, se aplica só para, na verdade, né, o próprio diretor de cooperativa. E antes disso, só, professor Galia, se me permite, antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, nós teríamos aqui, isso sim como indispensável, né, professora Marta? Sem a dúvida. Questão da prescrição. Exatamente. Da prescrição quinquenal que a professora Marta vai comentar. A prescrição quinquenal ficou clara pela prova, uma vez que a admissão do nosso empregado foi em 3/3/2002 e o ajuizamento da ação em 10/1/2011. Então, aqui era obrigatório fazer menção à prescrição quinquenal, com base no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11 da CLT e ainda a súmula 308, inciso 1º do TST, pedindo, então, a extinção do feito com resolução meritória. É importante que vocês tenham tomado cuidado de lançar isso aqui como prejudicial de mérito ou como mérito e não como preliminar, né? Porque isso também pode ser objeto de valoração na hora da correção de vocês. Sempre lembrando, né, gente, nós grifamos muito isso em sala de aula, nas nossas aulas práticas, que a prescrição jamais é preliminar, porque a prescrição ela não está arrolada lá no 301 do CPC. As matérias preliminares são aquelas arroladas no 301 do CPC, e a prescrição, como bem dito pela professora Marta, ela extingue o processo com resolução do mérito, por força do 269.4 do CPC. Então, teria que ter uma prejudicial de mérito, ou então mérito, para aqueles que querem colocar como mérito, então, que fosse suscitada a prescrição quinquenal, pedindo, então, a extinção com resolução do mérito dos pedidos relacionados a 10 de janeiro de 2006, anteriores a 10 de janeiro de 2006, retroagindo 5 anos a partir do ajuizamento, que foi em 10 de janeiro de 2011. Professor Galia. Então, eu só vou retomar aqui aquele nosso primeiro, então, diante do acima exposto, né, ali dizia a questão, postulou a sua reintegração no emprego ou pagamento de indenização substitutiva em face da estabilidade provisória prevista no artigo 55 da Lei 5764 de 71. Na verdade, o diretor de cooperativa, ele tem estabilidade, né? Agora, a mesma estabilidade, inclusive, do dirigente sindical. Mas em relação ao diretor suplente, né, a OJ 253 da SDI 1 do TST, claramente nos informa que não haveria essa estabilidade. Aqui me parece fundamental, o que vai vir aí no espelho de correção,
é a exigência ao nosso aluno que fizesse menção à OJ 253. Isso me parece que é claro aí que virá no espelho de correção essa fundamentação, se não legal, essa fundamentação, entre aspas, jurisprudencial, né, que nós sabemos que é exigida pelas bancas de correção. Até porque, em relação a esse aspecto, é a única fundamentação específica existente. Então, é essencial fazer a sua inclusão. Exatamente. Passamos agora, então, gente, ao pedido letra B da petição inicial, onde o reclamante postulava o pagamento de 2 horas extraordinárias diárias, com um adicional de 50% e reflexos no aviso prévio, férias integrais e proporcionais, 13º salários, integrais e proporcionais e fundo de garantia, acrescido da multa de 40%. Passo primeiramente a palavra ao professor Galia para que comente esse tópico aí, como contestar esse pedido de horas extras nesse caso concreto. Professor Galia. Na verdade, aqui teria que ser feita uma referência que não haveria, então, pagamento dessas horas extras, já que pelo artigo 62, inciso 1, se teria anotada na carteira de trabalho e previdência social desse empregado uma atividade externa, incompatível com fixação de jornada de trabalho. Então, se não se fala em horas extras, muito menos de integração dessas horas extras em outras verbas. Professora Marta. Nesse aspecto aqui, a própria peça trazia que ele era divulgador de produtos e consta expressamente ali que era registrado na CTPS atividade externa. Então, me parece bastante clara a disposição do artigo 62, inciso 1º da CLT. Aqui também a gente ficou bem tranquilo nessa questão, porque aqui está caindo de maduro que o candidato deveria fazer menção ao 62, inciso 1º. Esse seria o fundamento para rebater a petição inicial, a tese da petição inicial, e demonstrar, então, a improcedência do pedido relativo às horas extraordinárias. Pedido de letra C, professora Marta. Bom, o pedido de letra C, então, é relacionado às férias em dobro, daquele período de 2007 e 2008, acrescidas do terço constitucional. Quanto a este aspecto aqui, a peça nos trata que ele permaneceu por mais de 6 meses afastados da atividade naquele ano. Logo, ele não tem direito a essas férias com base na disposição contida no artigo 133, inciso 4º da CLT, que diz que o empregado afastado por mais de 6 meses ininterruptos ou consecutivos perde o direito às férias relativas àquele período. Me parece bastante claro, né, professor Galia, que aqui a banca ela vai exigir no espelho de correção que venha na contestação esse fundamento do 133.4 da CLT. Até acho que é um comentário geral, assim, que essa prova ela foi um pouco menos extensa do que as anteriores, né? O que se observa claro que ninguém vai dizer aqui para vocês que é uma prova fácil, porque ela não é. Ela é uma prova que exige conhecimentos, tanto da legislação trabalhista, CLT, legislação esparsa trabalhista, leis, decretos, como nós vamos ver em questões posteriores. Da jurisprudência do TST. Da jurisprudência do TST, as súmulas, as OJs, né? Então, o que se vê é que é uma prova que realmente o aluno precisa ter conhecimentos múltiplos numa única peça, envolvendo diferentes pontos do conteúdo, tanto de direito material do trabalho como de direito processual. O que eu fico bastante feliz e que a gente já havia abordado na segunda fase anterior a esta, é que vem tendo uma incidência maior do direito material do trabalho. Então, o direito processual e o direito material estão mais bem dosados na prova da OAB. Antigamente se tinha uma prevalência do direito processual e hoje está se entendendo, então, que o direito material ele também faz parte da gama de conhecimentos que o aluno tem que ter para enfrentar a prova da ordem. Não, e uma observação que eu faço, que eu acho pertinente, que a professora Marta até começou a explanação dela falando nisso, é que ela é uma prova que ela não deixou dúvida na cabeça do aluno em relação àquelas questões das informalidades, aquela questão assim, qual é o nome do reclamante, o nome não veio completo, não veio o número do processo, não veio a vara. Pelo contrário, eu acho que nós temos que parabenizar a banca nesse sentido, porque ela é uma prova que ela não deixou aquelas dúvidas que sequer nós, professores, sabemos resolver em sala de aula. O aluno pergunta, se não traz o nome completo, eu boto pontinhos, eu boto tracinhos, eu não boto nada. Quer dizer, e aqui a banca tem que ser parabenizada por isso,
ela trouxe todos os dados elementares, aí a resposta na peça. Eu tenho, como a professora Marta colocou, número de processo, eu tenho a vara que o processo tramita, eu tenho um nome completo de reclamante, eu tenho um nome completo da empresa. Então esses dados aí elementares, para não deixar o aluno naquela dúvida, se botar pontinhos, tracinhos, se tem que qualificar, não tem que qualificar, isso aí tudo a banca nos traz. Isso eu acho que é um grande acerto da banca, porque a prova exige um conhecimento na parte processual e material do aluno, e a prova foi muito bem elaborada nesse sentido. E até complementaria isso que o professor Fabrício menciona, que eu acho que o curso aqui da OAB, do IDC, também trouxe nas aulas dificuldades nesse nível, até em nível maior, no preparo dos alunos, né? Então isso também é positivo aqui, né? Sem dúvida. Vamos ao pedido de letra D, então, da petição inicial, que era um pedido decorrente da equiparação salarial, matéria tão batida em sala de aula, né? A gente bate tanto nessa tecla do artigo 461 da súmula 6, que eu particularmente considero a súmula mais importante do direito material, porque é uma súmula extensa, que tem 10 incisos, então ela comporta toda a divergência que há em relação a essa temática da equiparação. E no caso concreto, nós tínhamos um pedido de equiparação, de diferenças salariais decorrentes da equiparação, com um paradigma apontado e respectivos reflexos. Professora Marta, o que a gente contestaria aí? Como é que eu derrubo esse pedido da petição inicial relativa à equiparação? Bom, nessa questão da equiparação aqui, a menção é que ele foi contratado em face da morte do colega anterior. Logo, os empregados não trabalharam no mesmo período, o que por si só descaracteriza a premissa de equiparação. Disposição do artigo 461 da CLT, súmula 6, incisos 2 e 3 do TST. Interessante aqui observar que as horas extras do artigo 62, as férias em dobro e a equiparação salarial foram objeto da primeira peça contestacional da FGV. Né, relacionados aos mesmos tópicos aqui, que inclusive tinha também uma questão de reintegração. Naquela lá, era a circunstância do... bancário? O bancário, naquela figura, era o delegado sindical. Né? Então, interessante que eles vêm seguindo mais ou menos uma mesma linha, fazendo essa observação aqui. Se bem que essa prova, né, muito mais sintética do que aquela, sintética. Né? Essa é uma prova onde a gente teria aí 6, 7 argumentações do direito material, e aquela prova nós tínhamos mais de 10. Então, exato. Quer dizer, aqui uma prova bem mais sintética. Passamos então, gente, agora ao pedido de letra E da petição inicial, onde o reclamante postulava o pagamento dos valores correspondentes aos vales transportes não fornecidos durante todo o período contratual. Aqui, até particularmente, seria a temática que, para fazer o enquadramento no direito material, que talvez possa ter trazido maior dificuldade ao candidato, porque nós não temos um artigo específico da CLT, né, professor Galia? Exatamente, né? Aqui o aluno teria que fazer a menção à lei do Vale Transporte, que é a Lei 7.418 de 1985, e o Decreto 95.247 de 1987. Até a gente aconselha que se faça a menção da lei e depois do decreto, porque, na verdade, o decreto ele vem com só pormenorizar aquilo que a lei já teria que ter definido. Né? Então, nessa ideia, né, o decreto sempre faz esse papel de trazer as minúcias que a lei não trouxe. Né? E, nesse caso do Vale Transporte, então, não haveria pagamento dos valores correspondentes aos vales transportes. Né? Por quê? Porque, na verdade, o empregador se exonera desse pagamento de vale transporte quando ele fornece, então, o meio de transporte, seja por veículo fretado, né, pela empresa, então ele se exoneraria desse pagamento. Se me permite só complementar, professor, na realidade essa disposição expressa do artigo 4º do decreto. A lei até nos parece que possa ter sido esquecida, mas o decreto, nesse aspecto aqui, é o que retrata exatamente a pretensão
da banca examinadora, né? Embora exista alguma manifestação no artigo 8º da lei, que diz que o empregador que fornece o transporte, né, ele recebe os benefícios decorrentes, que seria, na verdade, o valor de 6% sobre o salário base, o artigo 4º do decreto expressa exatamente a disposição que ele se exonera do fornecimento do Vale Transporte. O que a professora Marta menciona é que o artigo 4º do decreto ele se encaixa como uma luva na questão que foi proposta, ou seja, pelo fato do problema mencionar que o empregador fretava ônibus, né, fretava transporte coletivo e fornecia esse deslocamento casa-trabalho-casa, essa questão ela se encaixa como uma luva lá no artigo 4º do decreto 95247. Então aí eu concordo, eu acho que o que não poderia faltar na prova é o artigo 4º do decreto. Mas como o professor Galia disse que quer fazer uma prova bem completa, fala primeiro na lei, porque o decreto vem de forma posterior a regulamentar eventuais omissões da legislação. E aqui até apesar dessa dificuldade para o aluno de, na hora, lembrar do decreto, citar o decreto e o artigo, eles não complicaram a prova no sentido de trazer horas em itinerary, por exemplo. Transporte servido ou não por transporte público regular, percurso servido ou não por transporte público regular, né, e concessão pelo empregador, enfim, acho que aqui a maior dificuldade do aluno deve ter sido, então, se lembrar desse decreto que fala, então, do Vale Transporte. Né? Então é isso, minha gente. Em relação à peça, aí fecharia a contestação de vocês com aqueles requerimentos padrões de contestação, né? Que no caso, quem quisesse colocar uma questão relativa aos descontos fiscais e previdenciários, embora não seja um requisito indispensável da contestação, porque de acordo com a jurisprudência, esses descontos devem ser efetivados até mesmo de ofício pelo juiz, pediriam a improcedência da ação, protestariam pela produção de todos os meios de prova em direito admitido, aqueles requerimentos padrões de uma contestação. Acho que a peça foi uma peça muito bem elaborada, acho que foi uma peça razoável de acordo com o tempo. De nível médio, poderia se dizer. Exatamente, diferentemente das anteriores, que nós tínhamos peças muito grandes. Aqui não, acho que a banca foi muito feliz na elaboração da peça, que exigiu um conhecimento do candidato de jurisprudência do TST e principalmente de legislação do ponto de vista da CLT e até extravagante, como no caso aqui do Vale Transporte. Passamos agora, gente, ao comentário das questões, onde então eu vou situar, eu não vou ler cada questão em razão do tempo, mas eu vou situar mais ou menos o que é questionado em cada uma das questões. Vocês em casa estão com um caderno de provas, têm condições de ir nos acompanhando. A questão 1, ela fala de um empregado que foi contratado por uma empresa, por uma Engie Elétrica, para trabalhar na construção de barragens da hidrelétrica de Belo Monte. E que havia uma grande distância entre o local de trabalho e a cidade mais próxima, e o empregador, em razão dessa grande distância, forneceu habitação durante a vigência do contrato. Esse empregado foi posteriormente dispensado, sem justa causa, e ajuizou a ação trabalhista porque ele pretendia o reconhecimento judicial dessa ajuda à alimentação como salário, fazendo menção aí a um conceito de salário in natura. Essa questão ela é dissecada na CLT, no artigo 458 da CLT, onde então eu passo a professora Marta para maiores comentários. O maior critério para definir a natureza jurídica da prestação é se ela é ofertada para o trabalho ou pelo trabalho, segundo, inclusive, expressa o caput do artigo 458 da CLT. Nesse caso em específico, ela era para o trabalho, ou seja, era uma necessidade para a prestação de serviços. Era algo essencial, sob pena daquele empregado não conseguir prestar o serviço em específico. Então, me parece que à disposição da letra A do problema, existia a necessidade de se estabelecer o caput do artigo 458 e ainda a súmula 367, inciso 1º do TST, que retrata exatamente a circunstância da habitação. Essa súmula ela é específica, retirando o caráter in natura ou o caráter salarial de algumas verbas quando elas forem ofertadas para a prestação de serviços. Exatamente. Professor Galia, letra B, como é que seria a melhor resposta ali? Nessa hipótese em especial, a habitação fornecida deve ou não integrar a remuneração do reclamante?
Como ela foi, então, bem comentado aqui pela professora Marta, como essa habitação foi oferecida ou ofertada pelo empregador para a prestação do serviço, né? Então a gente vai entender que não deve integrar a remuneração do empregado, né? Também por força do artigo 458, caput da CLT e a súmula 367, inciso 1 do TST. O único complemento que eu faço ali na questão A, embora esteja muito bem comentada aqui, é que talvez, para uma prova mais completa, fosse necessário analisar aqueles 3 requisitos, né, do salário in natura ou salário utilidade, quando tem natureza salarial ou quando não tem, né, quando a utilidade tem ou não natureza salarial. Que é a habitualidade na prestação, que aqui é o caso que é uma prestação habitual, a habitação, né? A questão da gratuidade, porque não é descontado do salário, né? E o critério apto, que é o que já foi comentado, que foi fornecido, então, para a prestação do serviço, então tem natureza instrumental para o trabalho. É essencial, como bem a professora Marta nos comentou aqui. Então, acho que era uma questão que eu fico muito tranquilo aqui em relação ao curso da OAB, porque essa era uma matéria de revisão de direito material, né? Eu abarquei essa matéria, inclusive trabalhando uma questão prática da segunda fase passada, que nós tínhamos um outro problema em que ali sim integrava o salário, porque era pela prestação do serviço. E até a súmula 367, ela é muito cobrada. Já do tempo da CESP caíram questões, né, questionando a súmula 367, e agora aqui de novo a súmula 367 sendo cobrada, onde, como os professores bem colocaram, aqui trabalhando com a súmula 367, eu consigo, né, verificar se algo é ou não salário in natura, a partir dessa ideia do para o trabalho ou do pelo trabalho, contraprestação ao trabalho ou não, ou instrumento para o trabalho. Esse é o diferencial que nós teríamos que trabalhar. Questão muito bem elaborada também, acho que é uma questão que exige o conhecimento de direito material e o conhecimento da jurisprudência. Parabenizo a banca também aqui, acho que é uma questão que os nossos alunos tinham bastante tranquilidade para resolver, conseguiriam resolver com bastante tranquilidade essa parte. Só para complementar, como nos outros comentários a gente já vinha falando, como facilita a prova para o aluno que tem o conhecimento e sabe onde estão os artigos, as súmulas. Como esse estudo facilita no critério tempo, mesmo tendo uma prova hoje mais reduzida, com 4 questões e não 5, e uma peça mais curta, ainda assim, facilita esse conhecimento prévio, que não depende só da consulta CLT, a legislação e as súmulas. Eu acredito que em muitas questões os próprios alunos lembrem já do artigo, porque foi trabalhado em aula, e isso facilita até a resposta mais completa na prova, e se ganha tempo também, que a gente vinha falando que na segunda fase o grande problema, já que é um estudo especializado, é a questão de administrar bem o tempo ou não. Exatamente. Passamos agora à questão número 2. Eu não vou ler toda a questão é extensa, eu vou resumir, onde nós tínhamos aqui um caso de um empregado que foi contratado por uma cooperativa e prestava serviços, então, em um posto de gasolina. Eu tenho uma contratação através de uma cooperativa para prestação efetiva de trabalho a serviço de um posto de gasolina. E a questão, então, dizia que esse empregado postulou a declaração do vínculo de emprego com a sociedade cooperativa e a sua condenação nos consectários, nas verbas que decorrem do vínculo empregatício, buscando também a responsabilidade subsidiária do posto, segundo o reclamado, por força aí da súmula 331, inciso 4 do TST. Algum aluno, de uma forma um pouco descuidada, poderia abrir a CLT no artigo 442, parágrafo único, e responder que não seria possível o vínculo empregatício, porque o artigo 442, parágrafo único da CLT, ressalva, dizendo que não há relação de emprego entre o empregado e a cooperativa, nem entre o empregado e o tomador dos serviços da cooperativa. Porque nós sabemos que a prestação de trabalho aqui, eu tenho uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Só que todo o contexto fático da questão deve ser interpretado no sentido de que havia aqui uma fraude, de que havia uma intermediação fraudulenta da mão de obra,
onde a cooperativa ela não trazia os requisitos elementares do trabalho cooperativado. Eu teria que trabalhar muito com o artigo 2º, com o artigo 3º da CLT, com os pressupostos do vínculo empregatício lá do artigo 3º, para chegar à conclusão de que esse pedido é juridicamente possível e jamais responder. O errado aqui seria, na minha concepção, responder, por exemplo, a letra A, dizendo que o pedido é juridicamente impossível e fundamentar no 442, parágrafo único da CLT. Isso seria um erro gravíssimo, seria um erro que não teria como ser objeto de qualquer recurso, não teria como ser reformado. Professora Marta. Na realidade, a possibilidade jurídica do pedido aqui está justamente associada aos pressupostos da relação de emprego, que são encontrados no artigo 2º e 3º da CLT. Me parece que com a redação desses dois artigos, a letra A estaria bem respondida. Quanto à declaração do vínculo empregatício com a primeira ré e a condenação subsidiária do segundo reclamado, isso consta na própria súmula 331, que já havia sido lançada lá, né, o item 4, mas principalmente o item 1º, né, dessa súmula em específico. É interessante mencionar que a súmula oportuniza a vinculação com o próprio tomador de serviços, né? Mas nada prejudica, nada obstaculiza que o prestador de serviços também tenha o vínculo empregatício reconhecido, ou seja, acaba sendo uma opção do próprio empregado, né? Pela questão aqui, pela letra B, muitos candidatos poderiam ter respondido que não, porque a súmula pré-estabelece, né, a vinculação com o tomador. Mas não há nenhum prejuízo no reconhecimento de vínculo com o prestador de serviços. Até porque aqui, complementando, o que se analisa é que era uma terceirização, né, envolvendo uma cooperativa, só que era uma terceirização numa atividade fim. Então, tanto a tomadora de serviços como a prestadora, que era uma cooperativa, estavam em fraude à súmula 331. Né? Em razão disso, embora isso não fosse o objeto da questão, o que se verificava era o seguinte: realmente, nesse caso, a cooperativa era fraudulenta porque lançou trabalhadores que estavam à sua disposição para atividade fim da tomadora, numa terceirização, e terceirização sempre envolve atividade meio, nunca atividade fim. Então, com isso se via o quê? Que, na verdade, né, até pelo princípio da proteção ou tutela dentro do direito do trabalho, tinha que se reconhecer o vínculo desse trabalhador, desse empregado, em relação à própria cooperativa. Né? Então, aqui, a pista para não se aplicar, como bem observou o professor Fabrício, o artigo 442, parágrafo único da CLT, que não se criaria vínculo entre os cooperados e a cooperativa, era verificar que essa terceirização era em atividade fim, portanto, fraudulenta. Né? E, portanto, a cooperativa aqui, por ter conjuntamente com a tomadora de serviços, posto à disposição dessa tomadora trabalhadores em atividade fim, ela também, então, fraudou a lei e ela tem que ser responsabilizada, reconhecendo-se, então, os elementos que caracterizam a relação de emprego forte no artigo 3º e 2º da CLT. Alguém em casa até pode estar questionando, né? Mas como é que o professor Galia chegou a essa conclusão da atividade fim, né? Isso é muito simples dentro do problema, a partir da frase que diz que é um posto de gasolina e que o empregado ele foi contratado para ser frentista. Então, quer dizer, a atividade fim é toda aquela que eu tenho que pensar que se tirar aquele prestador, o empreendimento para. Um posto de gasolina sem frentista não tem como funcionar. Então, aqui a fraude ela teria que ser detectada a partir dessa ideia que foi posta no problema e trabalhar muito com a ideia, então, da súmula 331, inciso 4, né? Só para complementar, o problema ainda vai mais além. Diz que foi de forma pessoal e subordinada. Exatamente. E que o empregado não participava das assembleias da cooperativa, descaracterizando por completo, né, aquela relação de cooperado. Até porque, exatamente. Né? E na própria terceirização eu não poderia ter pessoalidade. Mas se ele está trabalhando na atividade fim, né, ele se coloca também nessa condição. Exatamente. Bom, com isso, senhores, passamos agora à questão número 3, onde me parece a questão mais tranquila de ser respondida, porque essa questão ela englobava duas OJs do TST,
tendo conhecimento das OJs, que estão muito batidas em sala de aula. Vocês estão em casa aí agora, sabem do que a gente está falando. Muito se fala em sala de aula, a questão na aula de duração do trabalho, né? A gente bate muito pé na quantidade de súmulas, de OJs que tem. E aqui, até contrariamente à primeira fase, na primeira fase vocês devem ter lembrado que a banca não questionou nenhuma OJ. A primeira fase, as questões foram todas feitas em cima de súmulas e da legislação. Aqui na questão 3, não, eu tenho só... Eu com 2 OJs eu respondi essa questão. Nós temos um caso, então, de um empregado que ajuiza uma ação, onde ele alega que o intervalo para descanso e refeição, aquele intervalo do artigo 71, não era regularmente concedido pelo empregador, e ele postula, com base no parágrafo 4º do artigo 71, o pagamento desse intervalo na forma de hora extra. A empresa, em contrapartida, ela alega que suprimia o intervalo com autorização em norma coletiva. Existiria aqui, no caso, uma norma coletiva que autorizava aquela empresa a suprimir, a reduzir o tempo de intervalo, sem que este período fosse pago como hora extra. Ou seja, uma norma coletiva em desacordo com a legislação, né? Dentro daquela ideia da norma coletiva em pégios, né? Para prejudicar o empregado, que nós sabemos que é uma restrição no ordenamento jurídico frente à indisponibilidade, regra geral dos direitos trabalhistas. Então, dentro desse contexto, eu teria que ter um conhecimento do princípio da autodeterminação coletiva, trabalhando lá com o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, onde eu poderia pensar que a norma coletiva ela faz sempre regra absoluta, mas não. Nós sabemos que existem alguns direitos que são aí proibidos da negociação coletiva, né, que são estranhos à negociação coletiva, e dentro desse contexto, então, a letra A perguntava, procede o pedido de pagamento dos valores correspondentes aos intervalos intrajornadas não gozados pelo reclamante? Professora Marta. Bom, não há possibilidade da redução aqui do intervalo intrajornada exclusivamente por norma coletiva. Na realidade, esses intervalos, por meio de acordo ou convenção coletiva, só podem ser reduzidos após haver uma manifestação expressa ou uma valoração do local pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando ele vai observar se existe condições da alimentação no ambiente de trabalho e assim por diante. Seria a hipótese do artigo 71, parágrafo 3º. Exatamente. Só por ato do ministro, autorização expressa do Ministro do Trabalho. Né? Exatamente. Complementada, então, a disposição com orientação jurisprudencial 342, inciso 1, da SDI 1 do TST. Então, uma circunstância bastante tranquila para se responder. E quanto às questões da norma coletiva, também bastante batido em aula, na aula de direito coletivo, né? Sempre mencionando que essas questões não podem se sobrepor à lei. Ou seja, eu tenho que ir em busca sempre da melhor opção para o nosso empregado. E sem sombra de dúvida, a melhor opção não é a redução do intervalo. Professor Galia, e quanto à letra B, ali nós tínhamos um questionamento da banca, onde ela pergunta se essa hora de intervalo, em resumo, tem natureza salarial ou indenizatória. Se ela repercute ou não no cálculo de outras parcelas, a banca está questionando, então, sobre a natureza dessa hora de intervalo. Na verdade, nessa letra B, a gente deve entender, então, que essa parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º, ela deve integrar, então, a base de cálculo das verbas contratuais e resilitórias do empregado, né? Por força da OJ 354, da SDI 1 do TST. Né? Na verdade, então, o aluno estaria respondendo aqui que essa parcela do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, quando deveria ter sido concedida e não foi, houve um desrespeito, né? Não foi concedido o intervalo, então, intrajornada, né? Então vai ter base salarial, vai ser salário. Né? E, portanto, vai ter, então, consequências no cálculo das verbas contratuais e resilitórias. Né? Até só um pequeno esclarecimento, né? Essa controvérsia sobre a natureza salarial ou indenizatória da hora de intervalo, ela decorre, já ela foi sedimentada, acabou essa controvérsia com a edição da OJ 354, porque nós temos que lembrar que até 1994, a não concessão do intervalo sequer era regulamentada. A não concessão do intervalo mínimo era considerado uma mera infração administrativa. A partir de 94 é que é introduzido na CLT o parágrafo 4º do artigo 71, pela Lei 8923 de 94, que introduziu o parágrafo 4º no artigo 71.
Então, a partir daí é que começa a ser regulamentado o dever patronal de pagar como hora extra, né, o período de intervalo. Então, isso foi um acréscimo e a partir daí começou a discussão se essa hora seria indenização ou salário, e o TST acabou com essa discussão a partir da edição da OJ 354. Me parece bem acessível, bem tranquila essa resposta. Com isso, gente, passamos agora à nossa última questão, a questão 4, onde, para mim, particularmente, até conversando com os colegas aqui, eu considerei a questão mais difícil da prova. É uma questão que foge um pouquinho do dia a dia da Justiça do Trabalho, porque traz uma situação um pouquinho sui generis, um pouquinho diferenciada, onde seria a questão de um tabelião, né, de um Estado da Federação, realizou um concurso público para notário, e Nelson, aprovado no certame, recebeu a delegação de um cartório extrajudicial. Lá chegando, verificou que a parte administrativa estava extremamente desorganizada, o que explicava sucessivas reclamações contra aquela serventia na corregedoria. Em razão disso, Nelson explicou ao tabelião anterior que não tinha interesse em aproveitar as pessoas que lá atuavam, pois lá iria alocar empregados de sua confiança. Ou seja, ele ia zerar, ia mandar todo mundo embora e ia começar de novo, contratando novos funcionários. Informado disso, o tabelião anterior dispensou todos os empregados. Alguns dias depois, no mesmo local e com novos empregados, Nelson iniciou seus serviços como notário. Um dos ex-empregados dispensados pelo tabelião anterior ajuizou reclamação trabalhista contra Nelson, postulando diversos direitos lesados ao longo do contrato, trazendo como argumento jurídico a ocorrência de sucessão. Aí, então, a pergunta, a prova nos questionava. Quais são os requisitos para a ocorrência de sucessão na esfera trabalhista? Professor Galia. Em relação à alternativa A ali, a questão A, que pergunta quais são esses requisitos para a ocorrência de sucessão na esfera trabalhista, a gente trabalha então com os artigos 10 e 448 da CLT. A mudança na estrutura jurídica da empresa ou em sua titularidade, propriedade, não afeta os contratos de trabalho em andamento. Né? Essa ideia se trabalha dentro do princípio da continuidade da relação de emprego. É uma das consequências do princípio da continuidade da relação de emprego. Né? Então, esses seriam os requisitos. Né? Mudança na propriedade, na titularidade, mudam os sócios da empresa, ou mesmo mudança na estrutura jurídica da empresa, fusão, cisão, incorporação, né? Todas aquelas formas empresariais de mudança na estrutura jurídica da empresa. Então, aqui, esses seriam os requisitos que os alunos poderiam também acertar, utilizando como fundamento legal os artigos 10 e 448 da CLT. Mas essa questão ela tem alguma dificuldade no sentido de que, em realidade, ela também envolve conhecimento doutrinário. Né? Apenas a leitura do artigo 10 e 448 da CLT, por si só, talvez não fosse tão suficiente para o aluno conseguir entender o que ele estava sendo perguntado ali. Né? Então, por isso eu acho que é a dificuldade que o professor Fabrício tão bem mencionava aqui. Né? E em relação à questão B, eu peço que a professora Marta faça, então, as suas considerações. Né? Muito bem. Fato aqui, o que nós precisávamos trabalhar era com a circunstância de que todos os empregados haviam sido dispensados antes de Nelson assumir o cartório. Qual é a grande dificuldade dessa questão aqui? É descobrir que o cartório é uma concessão. Né? E por força disso, então, nós temos uma orientação jurisprudencial, que é a 225 da SDI 1 do TST, que vai retratar essa circunstância. E lá na orientação jurisprudencial 225, inciso 2, né, dispõe que o encerramento prévio das atividades não ocasiona a sucessão. Logo, tendo havido encerramento dos contratos de trabalho anteriores à assunção de Nelson no respectivo cartório, ele não é sucessor. Só quem responderia era, na verdade, o notário anterior. Esta me parece realmente a questão mais difícil da prova, porque ela traz essa circunstância que é específica e ensejaria de vocês uma busca um pouco mais apurada na própria CLT para a localização da resposta. E, na verdade, também aquele entendimento que quando a gente tem uma concessão do Estado, a gente tem que ter sempre um cuidado com as regras gerais de
sucessão. Sempre que envolve interesse público, talvez aqui o grande alerta, né, a grande luz vermelha que tivesse que se acender para os alunos na hora de responder essa questão do interesse público, quando envolve, então, concessão, né, pelo Estado aqui, organização política. Então, aqui teria que ter um cuidado nesse sentido. Por isso que se responderia, conforme a professora Marta bem comentou aqui, nesse caso em tela, que o Nelson não poderia ser o sucessor trabalhista aqui. Então, talvez também o aluno responder, não poderia, né, fazer essa explicação e encerrar com a OJ 225, inciso 2 da SDI 1 do TST. Até porque, professor Galia, se me permite, o aluno que trabalhasse só com 10 e com 448, a tendência era ele responder que tem sucessão. Exatamente. Né? A tendência é. Então ele teria que ter esse conhecimento da concessão, ele teria que ter esse conhecimento até da OJ, porque se ele fica só no 10 e no 448, ele vai responder que tem sucessão. Agora, um comentário aqui positivo em relação à questão 4 é que, embora ela fosse a mais difícil das questões, né, em contrapartida, ela trazia dois questionamentos, letra A e B. Então, mesmo que o aluno errasse o B, ele poderia acertar a letra A com os artigos 10 e 448. Ou seja, metade da questão, da pontuação, pelo menos, ele garantiria sabendo os artigos 10 e 448 da CLT. Então, nesse sentido, eu acho que a banca foi um pouco mais flexível, até nos questionamentos com os alunos, né, de possibilitar pontuação, mesmo quando o candidato aqui não se desse conta da OJ 225 SDI 1. Perdão. A forma de valoração da banca nesse aspecto foi bem mais feliz que nas anteriores, né? E se observa que ela vem lançando fundamentos mais diretos, o que me parece, pelo menos é o que nos parece num primeiro momento. Podemos ter surpresas de dali a pouco aparecer alguma disposição legal distinta das que foram mencionadas. Isso é importante que fique claro também para vocês. Essa é uma valoração prévia, observando as circunstâncias gerais da prova. Mas não temos como dizer se dali a pouco não teremos alguma surpresa ou algum fundamento novo que não tenha sido aqui lançado para vocês. Bom, gente, com isso, então, esperamos que todos vocês tenham logrado êxito nessa prova, uma prova bastante acessível, não uma prova fácil, uma prova acessível àqueles alunos que estavam preparados. E pela rotina nossa aqui do curso, nós sabemos que a grande maioria de vocês estava devidamente bem preparada, e com isso nós esperamos que vocês tenham logrado êxito nessa tão difícil aprovação na prova da OAB. Com isso, eu vou passar a palavra agora aos professores para considerações finais e depois eu faço o nosso fechamento. Professor Galia, suas considerações finais aí sobre a prova, então. Em relação à prova, então, né, como a gente já vinha comentando, na verdade, é uma prova que foi mais acessível do que as últimas. Ela foi mais acessível porque ela cobrou conhecimentos mais bem explorados em sala de aula. Acho que também nós já temos uma tradição maior com a FGV, o que sempre facilita, porque já é a terceira prova, então, prático profissional com a FGV. Então, isso também tende a facilitar a forma como a banca pode nos cobrar as questões, né? A questão do tempo, como reduziram os pedidos para se contestar lá na peça e como se reduziu de 5 para 4 questões, o aluno tinha mais condições de, durante o mesmo tempo, responder menos questões. Com isso, não está se dizendo que a prova era fácil, não era. É uma prova de nível médio, mas que a gente acredita que aquele aluno que tenha feito a sua preparação aqui no IDC na segunda fase estava muito bem, seja EAD, seja presencial, estava muito bem preparado para enfrentar essa prova. Em relação aos comentários da prova, seria isso. Eu gostaria de agradecer muito o convite do IDC de participar desses comentários da OAB e também agradecer aos meus colegas aqui de comentários, né, o professor Fabrício, que, de uma certa forma, vem coordenando os nossos trabalhos muito bem, né, e agradecer também a presença da professora Marta Macedo Citone, que veio se juntar a nós nesses comentários, com toda a sua experiência, toda a sua prática, né, e acho bastante importante isso, essa união aqui dos professores da área trabalhista nesses comentários. Isso faz com que todos nós
conseguimos ganhar assim com essa participação coletiva, já que cada um dos professores traz uma diferente prática, né, nos comentários das questões, e com isso todos ganhamos, né, tanto vocês aí que estão escutando os nossos comentários, como nós também, né. Então eu realmente reitero o meu agradecimento e passo a palavra então à professora Marta para que faça as suas considerações finais. Bom, uma prova eminentemente técnica, muito direito material, vinculado, na realidade, 90% da prova exigia de vocês conhecimento do direito material, poucas surpresas, me parece que as questões foram muito bem elaboradas, não davam grandes margens à dúvida na resposta, né, como tivemos em experiências de provas anteriores. Sem sombra de dúvida, exigiam conhecimento dos nossos alunos, mas me parece que ela foi uma prova bem elaborada. Dessa vez a banca está de parabéns, né? Uma prova que acho que oportunizou uma boa realização para aqueles alunos que de fato estudaram e estavam preparados para ela. No mais, faço minhas as palavras do professor Galia, agradecendo a possibilidade de participação, agradecendo aos colegas comentadores aqui e desejando a vocês uma boa sorte no resultado final. Bom, gente, com isso, então, eu agradeço de novo ao IDC por proporcionar que nós estejamos aqui fazendo esses comentários. Repito, nós não estamos aqui dando nenhum gabarito oficial da prova. Esses comentários que nós fizemos aqui refletem um primeiro panorama que nós tivemos da prova. Né? Pode ser que nós tenhamos, quando saia o resultado final, algumas ponderações distintas e serão objeto de análise, de eventuais recursos que podem ser interpostos. Isso tudo nós veremos no decorrer aí da correção da prova. Agradeço aos meus colegas, a professora Marta Cittoni, ao professor Rodrigo Galia, que muito me honraram aqui em dividir essa bancada, e espero que vocês efetivamente tenham logrado êxito e consigam a tão buscada aprovação. Obrigado e boa noite. Escolher uma profissão, sempre um desafio. Então você decide pela carreira do direito. Encara o vestibular, entra na faculdade. Depois de uns anos você está formado, mas a trajetória não para por aí. Você pode fazer um exame da OAB e advogar. Ou preparar-se para concursos públicos. Ou ainda cursar uma pós-graduação. Ufa, os caminhos são muitos, mas não se preocupe. Onde você quiser chegar, o IDC estará ao seu lado. IDC, com você a cada passo de sua carreira. Olá, eu sou o Arthur, trabalho no IDC. Oi, eu sou a Pamela, trabalho no atendimento do IDC. O IDC é pioneiro na preparação para o exame de ordem, com mais de 15 anos de experiência. Através da nossa metodologia exclusiva, corpo docente altamente qualificado e excelente estrutura física, alcançamos um dos mais altos índices de aprovação do Brasil. O ensino à distância, ou EAD, é uma prática moderna que transmite aula em tempo real a qualquer pessoa que tenha computador com internet banda larga com velocidade mínima de 500 KB. Após a transmissão, as aulas ficam gravadas no site do IDC. No seu escritório ou no conforto de sua casa, você poderá assistir às aulas no horário que quiser e ainda consultar os materiais das disciplinas. O IDC também tem a modalidade EAD ao vivo. Você estuda assistindo aonde quer que esteja e ainda interage com os professores. Isso mesmo, se você tiver alguma dúvida, basta enviá-las através do chat do IDC. Inscreva-se e assista a primeira aula gratuitamente. Você só se matricula se estiver satisfeito. Teoria sem descuidar da prática. É assim que o IDC prepara você.
escolher uma